exercício sobre conceito de movimento de repouso e movimento uniforme. Bom, primeira questão. Um veículo move-se com velocidade constante de 36 km por hora. Então tem um veículo A com velocidade de 36 km por hora. Ao seu lado, um outro veículo trafega com velocidade constante de 54 km por hora. Assinale a alternativa que indica qual será a distância em quilômetros por hora entre esses veículos após um intervalo de tempo de 5 minutos. Então, tenho dois veículos que estão se deslocando lado a lado. Eles começam aqui lado a lado, porém eles estão com velocidades diferentes. Então, aquele que tem mais velocidade, no final de 5 minutos, vai ter andado mais do que o que está mais lento. Então, aqui, ó, o primeiro veículo com 36 km por hora, certo? E o segundo com 54 km por hora. Bom, nós temos a fórmula posição final é igual a posição inicial mais a velocidade com que ele está se deslocando vezes o tempo. Bom, então, como eles estão saindo aqui da mesma posição, vou utilizar essa posição inicial aqui como posição zero. Então, a minha posição inicial é igual a zero, certo? Então, o deslocamento deles vai ser a velocidade que eles estão descrevendo vezes o tempo. Para o primeiro, eu tenho que a velocidade a posição final do móvel A vai ser igual à velocidade dele, que é 36 km por hora vezes 5 minutos. Só que, como a gente tem uma velocidade em km por hora e um tempo em minutos, a gente tem que transformar esses 5 minutos em horas também. 1 hora são 60 minutos. Certo? Como a gente tem 5 minutos, 60 dividido por 5 minutos é igual a 12. Certo? Então, 5 minutos é igual a 1/12 de hora. Então, 36 km por hora vezes 5 minutos é a mesma coisa que 36 km por hora vezes 1/12 horas, que vai dar 36 dividido por 12, que ó, hora corta com hora, fica em quilômetros, vai ser 3 quilômetros. Essa vai ser a distância percorrida pelo primeiro carro, pelo primeiro veículo. Então, o primeiro A vai estar saindo aqui da posição 0 e chegando até a posição 3 km. Já o B está com 54 km, percorrendo o mesmo tempo que o primeiro. Então, ele vai percorrer também 1/12 avos de hora. Então, vai ser 54. A posição final do B vai ser igual a 54 vezes 1/12. Certo? Aqui, ó, simplificando, vai ser igual a 27/6. Simplificando novamente aqui por 3, vai ser igual a 9/2, que é igual a 4,5 km. Então, a distância percorrida pelo segundo, como ele está mais rápido, ele vai percorrer mais, vai percorrer 4,5 km. Então, qual é a distância em quilômetros entre o A e o B? Vai ser 4,5 menos 3, que é igual a 1,5 km. Então, resposta C. Segunda questão. Um automóvel se desloca com uma velocidade constante de 72 km e quer ultrapassar outro que se desloca com uma velocidade de 54 km por hora, numa mesma estrada reta. O primeiro encontra-se 200 metros atrás no instante t igual a 0. Em quanto tempo o primeiro realizará seu intento? Então, nós temos aqui o móvel A se deslocando com uma velocidade de 72 km por hora e um B se deslocando com uma velocidade menor aqui, no caso de 54 km por hora. Se a ideia aqui, quanto tempo o A vai levar para chegar até o B? Porque como o tamanho desses carros ele é desprezível, né? Então
considerar que o A vai ultrapassar o B é considerar quanto tempo ele vai levar para chegar até o B. Se o B tivesse parado, como o carro A está a 72 km por hora, ele ia se aproximar rapidamente do B. Entretanto, como o B está em movimento para frente também, no mesmo sentido que o móvel A, quem está dentro do carro B vai ver o carro A se aproximando numa velocidade mais lenta. Não vai ver ele se aproximando a 72 km por hora, vai ver ele se aproximando a 72 km por hora menos a sua própria velocidade. Então, supondo que o B está parado, a velocidade relativa entre A e B vai ser igual a 72 menos 54, que é igual a 18 km por hora. Então, a gente tem o A partindo aqui de uma posição 0 e quer chegar até uma posição 200 metros, que é a distância entre esses dois. Então, supondo que o B está parado e só o A se desloca com uma velocidade relativa de 18 km por hora, então S igual a S0 mais VT vai ser S é a posição final que a gente quer, que é quanto? 200 metros. Vai ser igual a... Qual é a posição inicial? A gente estabeleceu que a posição inicial é 0 para o móvel A, mais a velocidade relativa entre eles, que é 18 km por hora, vezes o tempo, que é o que a gente quer. Como eu tenho uma distância em metros e eu tenho uma velocidade em km por hora, vamos transformar essa velocidade de km por hora para metros por segundo. Como eu quero ir de quilômetros para metros, então eu divido por 3,6. Então, 18 km por hora dividido por 3,6, para eliminar a vírgula, vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. 180 dividido por 36. E vou dividir por 18 em cima e embaixo aqui. Vai ficar 10 sobre 2, que é igual a 5 metros por segundo. Então, nós temos que 200 metros vai ser igual a 5 metros por segundo vezes o tempo. Então, o tempo vai ser igual a 200 metros dividido por 5 metros por segundo. Como metros por segundo é uma fração, eu multiplico pelo inverso dela. Vai ser 5 vezes segundos sobre metros. Metro simplifica com metro, 200 dividido por 4 é igual a 40. Então, o tempo vai ser 40 segundos.